Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. O meu nome é Wesley de Moura, sou técnico em eletrotécnica, eletricista e eu ajudo eletricistas a terem sucesso em sua carreira. E o que é o eletricista de sucesso? São eletricistas que ganham de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês, seguindo os meus métodos e as minhas estratégias. No vídeo de hoje você vai ver aí o eletricista como fidelizar e manter aí clientes, né? É o nosso tema hoje da nossa transmissão. De antemão, eu peço você que não é inscrito no canal, se você possa se inscrever, se você ainda não ativou o sininho, você possa ativar o sininho, que isso aí nos ajuda a divulgar e a crescer o canal em todas as nossas redes sociais aí. Siga a nossa página também no Facebook e você certamente vai ter um conteúdo aí voltado para os eletricistas residenciais de sucesso. Beleza, pessoal? Vamos lá, um forte abraço a todos aí e vamos já para o conteúdo da nossa aula, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos estar vendo aí nesse vídeo de hoje, nós vamos estar vendo da importância de manter os clientes e da importância também de fidelizar clientes. Como nós vamos, como eletricista residencial, nós vamos conseguir manter os clientes e conseguir conquistar novos clientes aí, tendo em vista que o cenário de instalações elétricas residenciais não é um cenário que não tem pessoas trabalhando, então já tem eletricistas já trabalhando e tem aqueles que pretendem entrar e trabalhar como eletricista residencial de sucesso. O que eu posso lhe dizer é que se você aproveitar um pouco aí dessas dicas que eu vou deixar para você aqui, algumas experiências também, certamente você vai sair à frente já até mesmo aí do seu concorrente com essas estratégias e essas dicas. Tá certo, pessoal? Então vamos aí para essa introdução, que é muito importante você compreender esses tópicos que nós vamos passar aqui. Então, nesse primeiro tópico, você vai ver a importância de conquistar os clientes, tá certo? Então, como que você vai fazer isso, né? Se você está iniciando, certamente você não tem bastante clientes, né? Então, se você está iniciando como eletricista residencial, a sua carteira de clientes são poucos, né? E você vai ter que divulgar o seu negócio. Então, primeiro você vai começar a divulgar a sua base aí de clientes, né? Você vai ter que divulgar em redes sociais, divulgar com amigos, com vizinhos, né? Até mesmo ali na sua igreja. Você vai ter que divulgar para que as pessoas comecem a conhecer os serviços de instalações elétricas. Eu vou contar para você o que aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás aí, veio uma grande crise, né? Eu era eletricista industrial e como eletricista industrial já tinha uma experiência boa na parte da indústria, trabalhando propriamente dito ali dentro da CSN Volta Redonda, né? Na parte de siderurgia, então conhecia instalações elétricas. Eu não era um eletricista recém-formado, eu já tinha uma experiência aproximadamente de uns 4 a 5 anos de indústria, então conhecia os processos e instalações. E veio essa crise, eu precisava de me manter, então eu fui trabalhar como eletricista autônomo, né? Eletricista residencial. Então o que passou pela minha cabeça? É o que geralmente vai passar na maioria dos entrantes, dos eletricistas entrantes. Fazer uns cartão, aí vou começar a distribuir esses cartões aí de eletricista e vou tentar entrar como eletricista. Fui lá, fiz um panfleto, cartões e comecei a divulgar com vizinhos, né, com amigos, e que eu estava fazendo instalações elétricas ali. Poucos serviços apareceram desses aí, poucos, né? Eu mandei na época fazer 1.000 cartõezinhos e 5.000 panfletos, né? E nessa época eu fui distribuindo panfleto, eu andava panfletando. Tinha uma época que eu pagava o menino, mas depois deu uma apertada, não conseguia pagar mais o menino para panfletar, e eu mesmo ia ali e panfletava nos bairros. Eu me lembro que teve uma época que eu atravessei a cidade inteira, saindo do bairro onde eu morava, né, que era o bairro Belo Horizonte, e indo lá para o outro bairro da ponta
da cidade, né, para divulgar o serviço. E dali, daquela divulgação, consegui 2 clientes e consegui fazer as instalações perfeitamente, né. Então, o retorno que veio, eu consegui pagar os panfletos e ainda deu um retorno, mas não um retorno escalável, né, que eu consegui escalar. E eu vi que essa técnica já não funcionava muito, que era uma técnica que todos, né, veem e observam. Então, mas eu vi que não era uma técnica que funcionava muito. Então, o que eu comecei a desenvolver? Eu falei, vou ter que ir para dentro de obra, né? Isso aconteceu comigo. Então, eu fui trabalhar, né, nessa época em algumas obras, né? E aprendendo em obras, comecei a ver que o forte da obra era os mestres de obra, os encarregados de obra. E aí comecei a conversar com os mestres de obra. Então tem até um tio meu que tocava a obra, então fui conversando com ele, consegui pegar um serviço numa cidade vizinha, chamada Porto Real. Depois dali eu peguei um outro serviço em Resende, com outro mestre de obra, e assim foi, né, eu fui pegando serviço com os mestres de obra, as coisas começaram a dar uma melhorada, né? Mas sobre fidelização de cliente, o importante é você também ter a sua clientela, que sempre quando a pessoa precisa de um eletricista, ela lembra de você, né? É o eletricista que ela indica, é o eletricista que ela, sempre que ela precisar, ela já tem o nome ali do eletricista. Então eu desenvolvi isso também e consegui, né, naquela época ali, fidelizar alguns clientes também, que sempre quando tinha problema, ele já me ligava. Tinha vezes que eu estava fazendo instalação elétrica no lugar, ele me ligava, né, falava, eu estou com um problema aqui num quiosque, e aí eu largava onde eu estava e atendia ele, depois voltava, e assim eu fui crescendo. O outro era um instalador de gesso também, que onde ele estava, ele sempre me chamava. Então eu consegui fechar algumas parcerias e também algumas alianças com mestres de obras. E isso foi crescendo todo ali o portfólio nosso de clientes, a carteira de clientes, onde você vai realmente fazer o negócio acontecer. Mas o que é importante a princípio, você entender que a fidelização do cliente, ela é importantíssima para o seu negócio, né? Nenhum negócio vai funcionar sem clientes, né? Uma padaria, ela precisa de clientes ali para vender, que consuma aqueles pães. O supermercado precisa que alguém, né, os clientes vão até ele para que tenha giro naquele supermercado. E o eletricista de sucesso também, ele vai precisar, certamente, ele vai precisar de ter clientes, né, solicitando os serviços dele, né? Então, há algumas técnicas e estratégias que você utiliza de uma maneira 100% honesta e de uma maneira 100% correta, onde você vai conseguir ter novos clientes e também conseguir aí divulgar o seu negócio e se manter como um eletricista residencial de sucesso. Então, o que eu quero trazer a atenção para você nesse vídeo, em que nós estamos aqui trazendo para você o eletricista residencial, como conquistar clientes e fidelizar esses clientes, porque são esses clientes que vão fazer o seu negócio sair do básico a um negócio de outro nível, porque através do cliente um vai indicando o outro vai indicando, e o seu negócio vai escalar. Eu gostaria de trazer um dado aqui para você, que em pesquisa eu consegui observar ali no Sebrae, sobre o mercado de eletricista, né? Então tem uma pesquisa hoje aqui sobre o Sebrae que eu gostaria de apresentar para você. Calcula-se hoje que o Brasil, está aparecendo para você aí na tela, calcula-se hoje que o Brasil, com cerca de 62,8 milhões de residência, né? Então possui 62,8 milhões de residência, segundo PNAD IBGE, tá certo? Sendo 73% dessas são casas e 27% são apartamentos, né?
Desse total, estima-se que 80% dessa estimativa total, 80% necessita de uma manutenção pelo menos uma vez por ano, né? Tá aparecendo para você. Então, dessas casas que hoje nós temos aí no Brasil, aproximadamente, segundo PNAD do IBGE 80% dessas casas necessitam de uma manutenção pelo menos uma vez por ano. Então, tem uma oportunidade muito grande para os profissionais eletricistas aí, né? E como que é que você vai conseguir fidelizar os clientes? Como que você vai conseguir? Você vai chegar ao cliente, você vai conquistar o cliente, isso aí usando técnicas e estratégias. E nesse vídeo breve que eu posso, aqui da nossa transmissão, que eu posso abrir algumas coisas aqui para você, dizer que se você usar algumas técnicas e estratégias, certamente você vai alavancar o seu negócio a se tornar um eletricista de sucesso. Tá certo, pessoal? Já de antemão, você que está me aguentando até aqui, você está aí ouvindo, né, o nosso conteúdo aí na íntegra, eu gostaria, estou deixando aqui para você aqui um link aqui embaixo que pode te ajudar. É um link de uma consultoria online gratuita, aonde eu estou disponibilizando aí por mês apenas 4, né, profissionais eletricistas iniciantes, ou até mesmo que já estão aí no campo de trabalho há mais tempo, eletricistas residenciais, eu separei aí, são 4 eletricistas por mês. E se você quer ter uma consultoria online onde eu vou te passar dicas e estratégias que vão ser certamente direção para o seu negócio, certamente vão abrir aí a sua visão sobre a sua localidade. Não importa onde você mora, né? Você mora em área rural, cidade pequena, cidade grande, né? Cidade afastada, cidade interior, não importa a cidade que você está, onde você está me vendo agora nessa hora. Se você se interessar, aqui embaixo tem um link, você vai entrar nesse link, preencher o formulário e a minha equipe vai estar avaliando, né, esse formulário e vai ser contemplado aí 4 eletricistas aí sortudos que vão receber essa consultoria online gratuita. Então é uma consultoria online gratuita onde você vai receber as dicas e orientações minhas dicas, voltado para o seu negócio, analisando o seu negócio inteiramente grátis. Mas como eu não tenho como atender a todos, serão simplesmente 4 aí por mês em que a nossa equipe vai estar avaliando. Lembrando que preencha o formulário, pelo preenchimento do formulário que nós vamos escolher aí os sortudos aí do mês. Então eu peço para você que você preencha corretamente para que você possa ser selecionado a participar comigo aí durante uns 40 minutos a 1 hora de uma consultoria online gratuita. Tá certo, pessoal? Preencha aqui embaixo, certamente vai mudar a sua. Dando continuidade aqui ao nosso tema, nesse segundo tópico aqui, eu gostaria de mostrar para vocês conquistando novos clientes. Então, como que você vai conquistar esses novos clientes? No primeiro módulo aí da nossa aula, nós vimos que é importante divulgar. Eu contei para você aí um pouco das minhas experiências, como é que foi no início um pouco da divulgação. Agora, como você vai conseguir divulgar aí o seu negócio, né? Hoje, a maioria dos clientes estão nas redes sociais. Você vai ter que usar aí as redes sociais para alavancar o seu negócio, né? Facebook, Instagram, né? O próprio YouTube também, onde você vai conseguir divulgar o seu negócio como eletricista residencial de sucesso. Então, primeiro, você vai precisar de divulgar o seu negócio. Então, você tem que entrar nessas mídias aí, né, fazendo publicações, fazendo anúncios, onde as pessoas vão ver aí o seu perfil e vão ver as suas postagens, e é por aí que você vai começar a se tornar aí um eletricista de sucesso, ganhando aí
mais clientes, né? A segunda forma de você conquistar, né, e fidelizar os clientes é o seu atendimento. Então, primeiramente, você vai atrás dos clientes. Certamente alguns vão vir até você. A maioria das vezes vão vir até mesmo para pesquisar o seu preço, para saber a sua forma de trabalho, para saber a sua técnica, a sua qualidade, se você realmente é isso mesmo que você divulgou, que você anunciou ali como um eletricista residencial. Então é importante que você tenha um atendimento de excelência, né? É importante que você saiba atender o cliente, né? E é imprescindível que você tenha uma organização para executar o seu serviço. Ou seja, você vai precisar simplesmente o que vai te ajudar. Você vai precisar de uma agenda. Ou seja, então os serviços que vêm para você, você vai agendar eles. E sempre, uma coisa que eu falo muito, né, nos nossos treinamentos, com os nossos clientes e até mesmo algumas dúvidas de alunos também, é muito importante dentro do perfil do eletricista residencial de sucesso, o cliente olhar para você e ele ver que você é uma referência, que você é um profissional em instalações elétricas residenciais. Então, o seu atendimento, o seu primeiro atendimento, já vai falar muito sobre quem você é e a maneira em que você trabalha. Porque pelo primeiro atendimento, seja por mensagem de WhatsApp, seja por ligação, seja por áudio ali do WhatsApp, seja pelo o mensagem do Facebook, ou seja pelo direct do Instagram, seja por esses canais que eles vão entrar em contato com você. O seu atendimento vai fazer toda a diferença com o cliente, porque se você analisar, na maioria das vezes, o eletricista residencial de sucesso ele vai ter que entrar na casa do cliente. Então, já é uma seleção aí entre o cliente observar o seu jeito dele colocar você dentro da casa dele para que ele venha, né, fechar um serviço com você. Então, isso daí é muito importante. O atendimento com o cliente, você é indispensável. Você usar algumas técnicas que você vai deixar o cliente aí, né, sabendo que você é um profissional técnico, de qualidade técnica. Isso aí é importante. Segunda coisa que é aí, que é mais importante aí, onde você vai atrair os clientes, ou seja, no cenário que nós estamos falando aqui, você iniciou, você já é um eletricista, você quer ampliar aí os seus clientes e você também quer fidelizar eles. É o tema nosso aqui hoje. Então, ou seja, você vai atrair esses clientes através de divulgação, propaganda e anúncios, o boca a boca, seja lá na loja de material elétrico, seja fechando parceria, dessas dicas que eu já deixei aqui com vocês. Então, você vai trazer esses clientes para você. Agora, você vai precisar de manter esses clientes e fidelizar ele. Por quê? Porque se o cliente velho vai, toda vez que você conquistar clientes novos, esses clientes novos, até eles adquirirem uma confiança do seu trabalho, até eles indicarem você para outro serviço, isso demora muito, isso é muito trabalhoso. Então, o ideal é o cliente vem, né, e você consegue executar o serviço e fidelizar aquele cliente, e esse cliente ele vai indicar para outras pessoas e outras pessoas, e com dicas e estratégias. Então, do cenário que nós estamos falando aqui, você anunciou, o cliente veio, você executou um bom atendimento com o cliente, e hoje em dia na internet existem vários cursos onde você pode ver sobre atendimento ao cliente. Isso, a questão aqui não é você focar só nisso, porque não é só o atendimento ao cliente que vai resolver. Segundo, pontualidade com o cliente, ou seja, você marcou às 9 horas da manhã, tem que ser às 9 horas da manhã, né? De preferência 8h50, 8h55, quando você marca o horário ali com o cliente, né? Então, e são dicas importantes para que o cliente comece a olhar para você com uma autoridade
né, em instalações elétricas, um profissional. Então você precisa de ter a pontualidade com o cliente na marcação do cliente. Segundo, terceiro, você vai precisar de uma agenda. Então, para agendar o seu serviço, você não marcar 2 serviços no mesmo horário, né? Ou o serviço de uma cidade ou outra. Isso aconteceu comigo, logo lá no início, lá, né? Eu pegando serviço, quando teve uma época que assim, deu bastante serviço, então teve uma época que eu estava numa cidade vizinha, né, realizando serviço numa cidade vizinha, e um outro cliente me ligou, né, de Volta Redonda, da outra cidade, né, onde eu estava, falando, não, hoje o senhor marcou aqui comigo, aqui, eu estou te esperando para você dar um orçamento aqui, só que eu estava longe, né, eu não ia conseguir chegar lá. Então, nessa época ainda, eu não tinha as estratégias ainda para alavancar o meu negócio. Eu não conseguia ainda colocar em prática as estratégias que hoje eu, né, ensino aí aos nossos alunos a se formarem eletricistas, a se tornarem eletricistas de sucesso. Então, esse conflito você resolve muito bem utilizando uma agenda de serviço, e é onde você vai conseguir alavancar o seu negócio com o cliente, né? Tá certo? Você vai conseguir alavancar o seu negócio. Pontualidade, você vai usar uma agenda também, que é muito importante para que você consiga marcar os seus compromissos com o cliente perfeitamente, né? E hoje, outra coisa aqui que nós vamos estar vendo aqui, que é importantíssimo para o eletricista fidelizar o cliente, para o eletricista conseguir deixar com que o cliente ele indique ele, é o principal aí dos serviços. Se chama-se resumido em uma palavra, se chama qualidade, né? Qualidade, ou seja, você vai precisar de ter qualidade na execução dos seus serviços, né? Como eletricista residencial de sucesso, você precisa de ter isso aí, né, dentro das suas qualificações técnicas, né? Ou seja, na hora de eu fazer alguns exemplos, eu vou fazer uma instalação no chuveiro elétrico, né? E ali eu vou trocar, eu vou decapar o cabo, eu vou, né, substituir cabo, eu vou fazer uma emenda, eu vou fazer instalação. Ao final, eu tenho que fazer a limpeza ali daquele banheiro, né? Se porventura, em algum momento ali, eu coloquei a mão e o chuveiro ficou com uma poeira, né? Eu tenho que passar um pano ali no chuveiro ali, deixar ele impecável, né? Um exemplo para os eletricistas, aí já vai algumas dicas, como eu falei lá no início do vídeo, né? Ao longo dos nossos vídeos aqui no canal, os vídeos nossos de transmissão oficial, que é esse vídeo de transmissão oficial, dentro desses vídeos, a gente vai soltando muita dica, né, para os eletricistas, muita dica. Então, só pega a dica quem realmente vem acompanhando o vídeo na íntegra, o vídeo todo, e aí você vai pegando essas dicas de um modo geral. Então, uma coisa que a gente sempre usava para fazer instalação de chuveiro, ventilador, de lustre, era uma luva, né? Então, você usa uma luva, coloca a luva e você certamente vai mostrar para o cliente ali a higiene quando você estiver executando o serviço ali e o cliente vê você com uma visão diferenciada. Isso daí é uma dica de ouro para você. O que eu posso dizer para você é que se você não tiver a qualidade, está aparecendo a palavra para você aí, se não tiver essa palavra qualidade no seu serviço. Então, pessoal, isso é importantíssimo para você. Qualidade do seu serviço. Isso é importante. E como você vai avaliar a qualidade? Hoje, na internet, existe uma ferramenta do Google chamada Google Forms, né? Onde você preenche ali e faz questionários. Então, uma outra dica, façam os questionários, né, perguntando algumas perguntas eventuais para o seu cliente e envia para ele. Quando você
concluir o serviço, você envia para ele, pede para ele, fala assim, ó, eu preciso dessas respostas aqui para me ajudar a oferecer um serviço de melhor qualidade. Então o seu cliente ele vai preencher coisa de 1 a 2 minutinhos ali e vai te enviar. Quando ele confirmar, essas informações vão estar para você. E isso aí é um formulário que às vezes você não precisa nem de botar nome, então a pessoa vai ficar anônima, né? Se você tiver feito 10, 20 serviços aí no mês, né, ou por dia, que sejam os serviços por dia, você vai ter uma avaliação, você vai conseguir ter um norte aí, onde você certamente vai conseguir com que o cliente, né, ele veja, né, você também como uma empresa, não como um eletricista comum, um eletricista aí que tem em qualquer esquina, não. Você é um eletricista que está vendo o melhor do seu serviço com qualidade, né? Isso aí é importantíssimo. Eu vou deixar aqui para você na primeira descrição, aqui no primeiro comentário aqui embaixo, aqui, um exemplo de um formulário, né? Você pode clicar aqui, vai estar um exemplo de um formulário onde você pode ver aí como que é um formulário de um eletricista de sucesso para se obter e melhorar a qualidade dos serviços. Está aqui embaixo no primeiro comentário, você vai ver aqui no primeiro comentário. Tá certo, pessoal? Então, isso daí vai te ajudar a fidelizar o seu cliente, né? O seu cliente ele vai ver você como uma autoridade e ele vai começar a enxergar você de uma maneira diferente. Então, preste muita atenção. A qualidade é importantíssimo para o eletricista. O acabamento dos serviços elétricos é muito importante, né? Quando você está fazendo uma simples instalação de uma tomada, interruptor, de um disjuntor, é imprescindível você deixar os devidos acabamentos. Todo acabamento elétrico é visto, né, pelo cliente. Um exemplo uma técnica e uma tática que eu utilizava, essa tática eu utilizava quando eu estava fazendo instalação elétrica. Eu chegava na obra, né? E a primeira coisa que eu arrumava o jeito, depois que eu lançava os cabos, então lancei os cabos da obra, das casas que a gente fazia instalação, fazia o lançamento dos cabos, né? E ficava aquilo tudo de cabo ali no quadro de distribuição. Vou botar para você a imagem aqui de um exemplo desse que a gente fazia, do lançamento dos quadros. Tá aparecendo para você aqui, ó. Então, era assim que ficava, né? Assim que ficava. A gente lançava os cabos, colocava os cabos, deixava os cabos tudo ali. Quando nós deixávamos aqueles cabos tudo ali, a primeira coisa que eu fazia, era uma técnica minha, eu descobri, ninguém me ensinou, eu descobri isso, né, através de uma palestra do Senai, do Sebrae, eu consegui trazer isso para o setor elétrico. Quando eu cheguei na palestra, eu vi o palestrante lá do Sebrae, muito interessante, e ele falando exatamente sobre isso, sobre a qualidade dos serviços. E lá tinha confeiteira, de outras áreas, mas o principal eu peguei o foco do que ele falou, que o cliente, né, o cliente, ele avalia tudo no primeiro olhar, né? Ou seja, ele consegue observar os detalhes. Na época ele deu o exemplo do bolo, ele consegue observar os detalhes antes dele comer lá o bolo. Ele consegue observar e ver se o bolo é chamativo ou não, se está com uma aparência boa ou não. Aí o resultado é outra coisa, né? Se o bolo está ruim ou tá, é outra coisa, mas é o que chama ele a ver aquilo. Falei, como que eu vou trazer isso para a parte elétrica? Como que eu vou trazer isso para a parte elétrica? Aí me deu um insight, né? E todas as obras eu fazia isso. Então, fazia instalação, lançava primeiro todos os cabos, lançava os cabos tudo. Dica de ouro para você. Lançava todos os cabos, e aí o que eu fazia no quadro de distribuição? Fechava o quadro. Eu ficava mais ou menos um dia, né, só para fechar o quadro. Mas eu fazia muito detalhe. Então eu entrava não gostava de usar pente, né? Quem gosta é muito bom,
mas eu fazia tudo, né, artesanal, todos os acabamentos, todas as anilhas ali do painel. Então eu fazia tudo bem chicoteado, bem fechadinho, fazia tudo acabado, colocava os cabos no lugar, né? Fazia aquela questão. Eu tenho um vídeo no canal aqui mostrando esse quadro aqui, ó, esse quadro aqui mostrando ele, né? Mas lá dentro do treinamento nosso, ele tem todo mostrando no passo a passo, detalhinho. Lá dentro do treinamento eu consigo mostrar mais assim essa dica para aqueles que estão lá dentro do treinamento. Ou seja, tem um padrão de cores do cabo, né? Primeiro vai esse, primeiro vai aquele. Então isso tudo eu conseguia fazer. Então ao longo da obra era a primeira coisa que eu fazia, né? Quando eu ia embora, né, ou quando eu não estava ali na obra, sabe, Domingo, que é geralmente quando os donos ali da obra vão visitar a obra. O quadro é outra coisa, eu não fechava esse quadro, eu deixava ele aberto, ele estava sem carga, né? Não, a gente não testava ele, mas estava sem carga, mas a estética dele, do quadro, já mostrava um quadro de um profissional, né? Que eu sou. Então, ou seja, o cliente avaliava isso e via que, diferentemente do outro, ou de um pedreiro que possa fazer essa instalação, ou de um pintor que possa fazer essa instalação, o quadro de um profissional eletricista é totalmente diferente. Então, eu colocava todos os caprichos naquele quadro e ali era a minha marca naquela obra inteira, até finalizar. Quando eu ia fechar o serviço, a última coisa, eu falava, agora eu fecho o quadro. Aí eu fechava a tampa do quadro. E aí eu conseguia entregar o serviço. Ao longo disso, vários engenheiros que eu trabalhei, engenheiros de muito tempo, assim, de carreira, chegava, falava assim, poxa, eu nunca vi alguém fechar um quadro assim. É porque, voltando à palestra do Sebrae, que eu aprendi lá, é pelo olho, né? Então ele conseguia trazer referência de um serviço de um outro profissional e do meu. Então ele conseguia na mente dele, né? No subconsciente dele, ele conseguia enxergar e ver que aquele quadro foi feito por um profissional e isso agregava valor. De modo que teve uma obra que eu trabalhei, cheguei a trabalhar, e isso ficou muito marcado, que, né, eu falei assim, eu teve um dia que eu não fui, né, porque ia nascer minha segunda menina, né, e ali eu falei, ó, não vou essa semana que a minha menina vai nascer. Quando eu voltei na obra, né, o encarregado falou isso para a dona, né, da casa. Quando eu voltei na obra na outra semana, para finalizar o serviço, tinha bem lá um presente da dona da obra lá. Eu falei, não queria deixar um presente, já deixou um presente aqui. Aí levou lá um vestidinho para minha menina, né? Cheguei em casa, mostrei para a esposa, né? Entreguei lá no final dessa obra, eu pude ver uma mensagem, né, ali deixada pelo dono da casa, falando, excelente profissional eletricista, atencioso, agradeço pela instalação elétrica, feita com muito zelo, deixou uma mensagem bonita ali, quando nós finalizamos a instalação ali. Então, e isso, assim, eu vou ser sincero, assim, para vocês aqui. E isso, se eu falei com o casal, dono da casa, 2 vezes, foi muito na obra, né? Porque o meu negócio era direto com o empreiteiro, o encarregado da obra, que pegou a obra e eu negociei com o encarregado e ele passou a parte elétrica para mim fazer. Então, meu negócio foi com o encarregado da obra, então se eu não tinha contato, né, pessoal com o dono da casa. De acordo com que eu estava lá, acho que eles foram lá umas 3 vezes enquanto eu estava trabalhando. E se eu conversei com eles 2 vezes, foi muito. Uma vez eu conversei, logo na primeira vez que eles me viram, falaram, sou eletricista, sou pai, já trabalhei em tal lugar, isso tem tantos anos de experiência, estou aqui fazendo a instalação de vocês, deixei o meu cartãozinho, caso precisar de alguma coisa, né, faz aquela merchandising ali, né, aquela propaganda, deixei lá o cartãozinho com ele e tal, pronto. Mas depois eu acho que não me lembro de ter conversado mais.
e só que eles viram o serviço sendo feito, sendo executado. Isso é importante para o eletricista residencial. A qualidade no serviço de instalações elétricas residenciais. Isso vai trazer a diferença entre você e a concorrência. Vai fazer com que você chegue num nível que o pedreiro não vai conseguir chegar, o pintor não vai conseguir chegar, né? E a qualidade do seu serviço. Isso aí te ajuda é o tema que nós estamos vendo aqui hoje, que é eletricista residencial. Como fidelizar aí os clientes e conseguir novos clientes, né? Então, isso vai te ajudar a fidelizar clientes, porque a sua qualidade técnica é diferenciada das outras, né? Outra questão que vai te ajudar bastante aí a fidelizar cliente é o diferencial entre você e o seu concorrente, né? Qual que são, aí eu gostaria de abrir aqui para você pensar, né? Para que você me responda a essas perguntas. Qual é o diferencial seu entre a concorrência? Qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu diferencial entre você e a concorrência? Será que é só preço? Né? O Miguelzinho, eletricista, ele cobra para instalar um chuveiro 50. O Jairinho, eletricista, ele cobra para instalar chuveiro 80. Né? E você, eletricista, não, é 45. Né? Esse é só o seu diferencial? Né? Será que é só esse o preço seu que é mais baixo do que o concorrente? Esse que é? Né? E como você avalia o seu preço para saber se o seu preço está bom ou está ruim? Né? Para que você fidelize o cliente, porque o cliente ele vai no seu concorrente. Né? Ele vai, a quanto você cobra para instalar aqui uma torneira elétrica? Aí eu cobro R$200, o outro cobra R$100, o outro cobra R$30. Então tem uma diferença muito grande, 30, 50 e 200, tem uma diferença gigantesca. Só que o cliente, repare, olha o exemplo que eu estou dando para você. Um cobrou 30, o outro cobrou 50 e o outro cobrou R$200 para instalar, é a mesma torneira. O de 30, ele falou, não, instala a sua torneira aí agora e é rápido. Arranca a torneira antiga aí, coloca aí agora e instala rápido. De 30. O de 50 falou assim, eu instalo a torneira elétrica da senhora aí agora também, né? E não tem muito mistério para instalar não, né? E eu vou fazer sua instalação aí. Em 20 minutos eu já libero para a senhora essa torneira, para a senhora usar aí a torneira elétrica e tal. Isso aí. Agora, olha o de 200. Aí o cliente ele vai avaliar o de 200. Falou, ó, tem que instalar a mesma conversa, né? Eu tenho que instalar uma torneira elétrica aqui, aí R$200. Falou, ó, senhora, é o seguinte, eu vou instalar essa torneira elétrica, ó, ela funciona, né, como se fosse um chuveiro. Então, primeiro eu preciso verificar aí a fiação da senhora aí. Se a fiação da senhora é compatível com essa torneira elétrica. Por quê? Se eu instalar ela aí, o fio da senhora não for compatível com a torneira elétrica, vai derreter esse fio. Ao longo do tempo, esse fio derretendo. Se o fio da senhora não for um fio anti-chama, pode chegar até aí, né, a dar um curto ou até mesmo chamas, né? Então tem que avaliar aí primeiro a instalação da senhora. Segundo, tem aquela questão do aterramento, porque eu tenho que ver se essa tomada, se a casa da senhora tem aterramento, e nesse ponto onde a senhora quer ligar aí, a senhora tem um aterramento, né, tá certo? Porque aí nesse aterramento aí é onde a senhora não vai levar choque, né? Onde a senhora não vai levar choque. Por quê? Porque o aterramento vai proteger a senhora. O meu preço é R$200. Ó, você percebeu a diferença do negócio? O percebimento do negócio? Aí você chega lá, aí vamos supor, isso eu estou dando esse exemplo que aconteceu comigo, né? Aí eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo na época, né? Então, isso tudo é importante falar para o cliente, orientar, mas vai ter um cliente que vai preferir a pessoa de 30, de 40, de 50, isso aí está com o cliente, né? O exemplo que aconteceu comigo, nós estamos
no tema que hoje é sobre fidelização de clientes, né? E também conquistar novos clientes, né? Uma moça entrou em contato comigo, isso há alguns anos atrás, para instalar justamente uma torneira elétrica. E ela, na época, passou a torneira, não, já tem um ponto de tomada aqui e eu precisava de instalar essa torneira elétrica, né? Aí eu peguei e falei para ela assim, torneira elétrica e tal, então, eu vou cobrar aí da senhora aí R$100 para fazer essa instalação. Fiz essas perguntas todas aí que eu passei, né, aí para vocês no vídeo aí anteriormente. Então fiz todo aquele questionamento, cobrei R$100. E ela falou assim, não, tudo bem. Só que aí o vizinho, né, da minha mãe é pedreiro. E aí ela ligou para ele, né, que ele estava fazendo a parte civil lá. E ele falou, a moça falou para instalar uma torneira elétrica lá, você cobrou R$100. A moça falou, você cobrou R$100. Eu fui lá e fiz, para R$20 eu fiz a torneira. Eu falei, não, beleza, R$20, tranquilo. Aí ele foi lá por R$20, ele falou, é facinho para torneira elétrica, é facinho. Tinha 2 fios saindo lá da tomada lá, eu cortei aqueles 2 fios lá, emendei os fios da torneira, os 2 fios, positivo e negativo. Ele falando, positivo e negativo, coloquei a torneira lá e deixei a torneira lá e tá lá esquentando lá, né? Então, isso ele falando, eu falei, beleza, isso mesmo, R$20, show de bola, que bom, isso aí mesmo. Passou uma semana depois, a moça me ligou. Ó, não tem aquele negócio da torneira lá? Tem. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu instalei ela com o rapaz aqui. Ele é até o seu vizinho aí. Eu instalei ela. Mas deixa eu te falar. Ela tá dando choque. O que será que pode ser? Ela tá dando choque. Quando eu ligo ela aqui, ela tá dando choque. Então, aí, né? É aquilo que eu passei para vocês no vídeo anterior aqui. Então tem a diferença entre o pedreiro e o eletricista, o pintor e o eletricista, né? Falei, senhora, tá dando choque, então eu poderia até resolver para a senhora aí, mas agora eu tô tarefado de serviço, eu não vou conseguir resolver para a senhora, estou em outra atividade. Não, mas tá dando choque aqui. Falei, então a única coisa que eu posso falar para a senhora, desliga, trabalha com ela no frio, desligada, a senhora não vai levar choque. Não, mas eu precisava dela quente. Falei, então, aí vai precisar de ir aí. Mas eu já sabia que era aterramento, né? Aí vai precisar de ir aí. Falei, só que agora eu não tenho tempo para estar indo aí. Eu tô com umas outras atividades, eu não consigo, né, te atender a senhora aí de uma melhor maneira possível. Então, o serviço profissional eletricista é diferenciado, né? Isso aí aconteceu e pode acontecer com outras pessoas, né? Mas o eletricista de sucesso é ter certeza que ele consegue fidelizar e manter os clientes. Isso aí através da qualidade, formação de preço, né? E também de qualificações técnicas. Você precisa sempre se qualificar, participar de palestras, de eventos voltados para a área elétrica, onde você vai fazer com que o seu negócio alavanque, onde você vai ser o protagonista da sua carreira. Você vai precisar disso aí para você crescer, tá certo? Um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer para vocês também, para você alavancar o seu negócio, é o fechamento de parceria, né? Fechamento de parcerias, né? Isso vai ajudar você a alavancar o seu negócio e prospectar novos clientes que às vezes não são nem da sua alçada ali, da sua área, né? Então você vai ter que aprender a ter aí o chamado network. Você vai ter que aprender a lidar aí com isso para que você consiga ter sucesso em instalações elétricas residenciais. Você não vai conseguir sozinho, né? Já tive a oportunidade de trabalhar, então, com vários profissionais de várias áreas, gesseiro, pintor, né? Os mestres de obra, engenheiro, arquiteto. Você vai precisar de ter um network desses profissionais para que você consiga alavancar o seu negócio. Isso daí é uma dica de ouro, importante. Você vai precisar aí de técnicas para você fechar aí parceria
com esses profissionais, tá certo? Então, pessoal, o último tópico aqui, para a gente estar fechando, né, esse vídeo nosso temático de hoje, que é o eletricista residencial. Como fidelizar clientes e como também conquistar novos clientes. Esse aí é o nosso tema e eu gostaria de fechar esse tema aqui dizendo para você quão grande é a importância de você ter um relacionamento com o cliente, né? Isso vai fazer a ponte entre você ter um cliente e 50, e 100 clientes. Então, ter um relacionamento com o cliente, ser um eletricista que ouça o seu cliente, né? Os profissionais eletricistas têm uma dificuldade muito grande, né, de querer fazer as instalações de acordo com o que aprendeu, de acordo com o que viu, né, mas o cliente, principalmente na parte de decoração, né, o cliente pede uma ideia, o eletricista dá uma ideia e o cliente fala outra coisa, não, desse jeito da senhora não funciona. Meu, o cliente é o seu patrão, é ele que manda, é ele que vai te ajudar a quitar as suas contas, suas dívidas, porque ele é que paga os serviços que você aí executa. Então, uma das coisas fundamentais, ter um relacionamento com o cliente. Uma dessas coisas de relacionamento com o cliente no vídeo passado aí, nós deixamos essas dicas, né, para os eletricistas. É onde você vai ter aí mais um atributo aí que eu vou colocar assim, você vai ter mais uma qualidade em vista dos outros eletricistas, ou seja, você sabe conversar com o cliente, você vai fazer uma visita lá para o cliente para fazer um orçamento, você usa técnicas, né, para falar com o cliente, você tem a inteligência de ouvir o cliente, o que ele está passando, e também você consegue fornecer para o cliente o principal para ajudar você a lançar, garantias de serviço, né? Você oferece garantias aí do seu serviço? Ah, não, eu não ofereço não, eu faço a instalação lá, se der problema, deu. Eu falei, não, então, isso aí vai ajudar você a ter um relacionamento com o cliente. Por quê? Porque eventualmente algum serviço que você vai fazer, algum serviço, eventualmente, o cliente vai ficar com dúvida e ele vai te ligar, né? E isso vai fazer a diferença entre você e o Zé Faísca da esquina. Por quê? Porque o Zé Faísca, ele faz a instalação dele, ele pega o dinheiro e some. Né? Por quê? Porque ele sabe que a qualquer hora vai dar problema. Né? Mas você é um eletricista residente. Então, pessoal, fechando, né, mais esse tema aqui de hoje, eu gostaria de dizer para você que a garantia é muito importante. Então, não seja como o Zé Faísca da esquina. Então, dê garantia de serviço. Eu não vou te dar um modelo aqui de garantia, porque aí é muito pessoal. Então, você vai ver o seu sistema de garantia. Você vai ver como você trabalha como eletricista residencial de sucesso. Mas uma coisa eu falo para você, a garantia ela faz a diferença entre você e o seu concorrente. Alguns eletricistas aí, só para você ter uma ideia, alguns eletricistas dão garantias aí quando vão fazer uma instalação elétrica nova, uma garantia de 5 anos, né? Ele dá uma garantia, ó, se eu fazer a instalação sua toda aí, parte elétrica toda, eu te dou uma garantia de 5 anos. Se houver algum problema elétrico, porque eu fiz tudo, se tiver algum problema elétrico dentro desses 5 anos, você pode me ligar que eu estou aqui para resolver o problema. Isso vai agregar valor no seu serviço, vai te ajudar a fidelizar clientes, né? A instalação de um chuveiro, não, mas o chuveiro é a fábrica, não, mas você vai ser o intermediador. Então, não, eu dou garantia na instalação elétrica. Se houver algum problema na instalação, eu venho e reparo, né? Aconteceu algum problema na emenda que eu fiz lá, não ficou bem feita, eu venho e reparo. Aconteceu alguma coisa e eventual problema aí na instalação, um cabo solto, ou não está funcionando, deixou de funcionar, eu volto aqui e falo, ah não, mas o chuveiro queimou. Falar, é direto à fábrica, né? Porque o chuveiro é direto à fábrica. Então isso é importante para você, eletricista residencial de sucesso. Tenha no seu portfólio de serviço, você praticar o uso da garantia. Isso vai elevar o
seu nível como eletricista residencial de sucesso. Tá certo, pessoal? Eu fiz uma breve pesquisa sobre fidelização de cliente e você pode ter certeza que a maioria dos seus clientes que vão chegar até você, primeiro, eles vão chegar por indicação. Alguém indicou, fulano indicou, o vizinho indicou, então eles vão chegar por indicação. Segundo, eles vão chegar por você por anúncio, propaganda, divulgação, um panfleto, um cartaz, ali numa propaganda no Facebook, eles vão chegar até você também. Terceiro, eles vão vir porque simplesmente, né, alguém ou alguma coisa trouxe eles até você. Às vezes ninguém indicou, sua propaganda não chegou, mas você estava na rua ali, ele viu você com a camisa ali de eletricista e ele te parou ali. Ele vai chegar até você também. Né? Desses três tipos de pessoas que podem chegar até você, de qualquer forma que elas chegarem até você, uma coisa vai se sobressair no primeiro impacto, quando você estiver com esse cliente. Eu já encerro o vídeo aqui. Isso vai ser o primeiro impacto, é a primeira impressão, é a que fica. Né? Ou seja, o seu atendimento inicial vai falar muito de quem você é e o profissional que você é para realizar serviço elétrico. A maioria dos serviços que você vai fechar ou vai finalizar ele, a maioria deles vai ser relacionado ao seu primeiro atendimento, seu primeiro contato com o cliente. Isso aí é o diferencial do eletricista de sucesso. É o atendimento ao cliente, é a qualidade do serviço e também a execução técnica do serviço. Você vai precisar da técnica para finalizar o serviço. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para você. Eu encerro aqui esse vídeo. Né? Ficou um vídeo um pouco longo aí, mas eu encerro esse vídeo aqui. Um forte abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Se você ainda não conhece a nossa página no Facebook, você possa curtir lá a nossa página do Facebook. E também eu deixo para você aqui a nossa consultoria online gratuita aqui na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Meu nome é Wesley de Moura, sou técnico em eletrotécnica, eletricista e eu ajudo eletricistas a terem sucesso. Forte abraço e até uma próxima. Forte abraço.